Olá pessoal, vamos então para a nossa aula do Clube de Direito das Sucessões. Eu havia parado faz um tempinho, né, que eu não vim para cá faz umas 2 semanas, né? Mas vamos lá falar de direito de substituição testamentária, né? Acho que eu parei, salvo engano, naquela parte das cláusulas testamentárias. Cláusulas testamentárias, que lembra, só retomando rapidamente, falei que teria cláusula pura e simples, né? Também nós tínhamos lá aquela cláusula chamada condicional, né? Expliquei bem aquela parte que é bem complicada, complexa, a questão da cláusula condicional. Depois cláusula modal ou com encargo. Depois aquela que é a termo, que é o termo inicial e termo final. E subcausa ou certa causa, que é aquela em razão da motivação, né? O testador deixa um imóvel ou um bem para uma pessoa em razão de uma causa, ou seja, porque salvou-lhe a vida no passado, porque ele emprestou dinheiro no passado. Ele motiva por que está deixando aquele bem para aquela certa pessoa. Aí havia parado na substituição testamentária. Substituição. Está muito ruim aqui, né? Vou escrever em vermelho, acho, tá? Vamos ver se não está ruim também, ó. Não testei, né? Ixi. Piorou, hein? Vamos lá. Vamos lá. Substituição testamentária. A substituição testamentária. Vou começar com essa aí, daqui a pouco vamos trazer um pincel novo, hein? Substituição testamentária, tá? Tá bem clarinho. Vê se dá para pegar ali. Não tem nenhuma. Bom, substituição testamentária. A primeira é chamada vulgar ordinária. Antes disso, quem faz testamento é uma pessoa precavida, né? Quem faz testamento é uma pessoa precavida. Mas quem faz substituição testamentária é 10 vezes mais precavido. Porque a pessoa já está fazendo um testamento, deixando para certa pessoa e ainda... Obrigado, viu? E ainda está prevendo que aquele que ele vai deixar o bem, aquela certa pessoa que vai deixar o bem, aquele herdeiro ou legatário, não vai receber. Ou ele morre antes, ou ele não recebe a herança. Então você deixa um bem para A, vou deixar o imóvel X para A, e eu falo assim, puxa, já pensou se o A não recebe? Já pensou se ele morre antes do que eu? Já pensou se ele morre por comoriência? E agora, volta para a sucessão? Legítima. E o testamento, como eu disse, ele é personalíssimo. Se é personalíssimo, é só para aquela pessoa. Portanto, um testador precavido e um advogado profissional na área do direito das sucessões, ele vai sempre nomear um substituto. Sempre, hein? Sempre tem que ser nomeado um substituto. Senão o testamento não foi bem feito, hein? Senão o testamento foi bem feito. Agora sim, vou colocar melhor aqui, ó. Agora tá bom, hein? Substituição testamentária. Ao vivo é fogo, né? Ao vivo não tem como disfarçar, né? O negócio ficou ruim, vai ficar para fazer o quê? Né? Igual o Faustão. Faz ao vivo. Olha os problemas que dá lá. É Rede Globo ainda, hein? Bom, substituição testamentária, a primeira é chamada de vulgar ordinária. Vulgar ordinária. Vulgar ordinária. Isso porque o testamento é personalíssimo. Se eu deixei para A, é para A. Aí se o A morrer antes do que eu, acabou, volta para minha legítima. Mas eu não quero que volte para minha legítima, eu quero que vá para aquela pessoa. Porque se o A morreu antes do que eu sou o testador, e deixou um filho, o filho de A recebe? Não, porque não existe direito de representação no testamento, que é personalíssimo. Então faço uma substituição vulgar ordinária. Tá? Então eu vou colocar uma cláusula de substituição vulgar ordinária. Essa já está dizendo, o próprio nome, vulgar ordinária é simples, comum. Então significa o quê? Que é a simples designação de um substituto. É a simples designação de um substituto. Por exemplo, eu deixei o imóvel X para A. Na falta de A, deixo para B. Deixo para o filho dele, e assim por diante. Tá? É o mínimo que quando é contratado um advogado, é o mínimo que o advogado tem que fazer, hein?
uma substituição testamentária, seja no herdeiro ou no legatário, seja para um testamenteiro. Lembra, o testamenteiro é o executor do testamento, é aquele que vai cumprir o testamento. Eu posso também deixar um substituto para ele. Já pensou se ele morre antes do testador? Tá? Aí ninguém vai cumprir, como faz? Vai uma pessoa que você não gostaria e vai entrar no inventário e vai cumprir para você, e muitas vezes não vai porque ele não gostava de você, olha só. Então é importante você deixar para uma pessoa, na falta dele, deixa para outra. O imóvel é a mesma coisa, um bem é a mesma coisa. Vou deixar para A, na falta de A, deixo para B. É uma precaução para não voltar para a sucessão legítima, hein? Para não voltar para a sucessão legítima. Por exemplo, vou deixar o imóvel X para minha vizinha. Mas se minha vizinha não receber, deixo para outra vizinha, sabe? Por isso que é vulgar e ordinário. É vulgar, ordinário, comum, tá? Brincadeira. Bom, ó, vou deixar para minha vizinha A, na falta dela, deixo para minha vizinha B, tá? Isso é importante, já pensou se você acaba de fazer um testamento para um cliente, você fez a minuta do testamento para o cliente, cobrou um valor razoável nos honorários, e aí o testador tranquilo, feliz da vida, que fez o testamento, no dia seguinte morre o herdeiro do testamento. Ele vem, doutor, o herdeiro que eu deixei morreu, e agora o que eu faço? Faz outro testamento. Tem que pagar de novo? Tem, pagar de novo, outro. O cara quer te matar. Falou, bom, doutor, você não estava prevendo nada, não, que podia acontecer isso? Por isso que você nomeia substituto. Se você tivesse nomeado substituto, você fala assim, não, está tranquilo. Esse morreu, mas tem outro que você já nomeou, que nós já colocamos com prevenção, tá? Então vai querer te matar, vai mandar você pagar outro testamento ainda, tá? Olha só. Então, vulgar ordinária, a outra chamada substituição recíproca. Essa daqui é a substituição que realmente o testador não quer que volte para a sucessão legítima. Quando você não quer que volte o patrimônio para a sucessão legítima, você faz uma substituição recíproca, porque é muito difícil voltar para a legítima quando você faz esse tipo de substituição. Então, o que é substituição recíproca? Coloque aí, ó. Quando o testador nomeia dois ou mais herdeiros ou legatários. Quando o testador nomeia dois ou mais herdeiros ou legatários. E declara que são substitutos entre si. Declara que são substitutos entre si. Olha que bacana. Testador nomeou A, B e C. Veja bem, o testador nomeou A, B e C como seus herdeiros, porém ele não mencionou nada, não falou que são substitutos entre si, não mencionou. Testador morreu, A resolveu renunciar, A não quis receber quando ele morreu, e agora? A parte de A vai para quem? Volta para a sucessão legítima, Agora, o testador nomeou 3 herdeiros ou legatários, A, B e C, e declarou que são substitutos entre si. Se declarou que são substitutos entre si, A não recebeu, A renunciou ou morreu antes, a parte de A vai para quem? Para B e para C. Quando declara que são substitutos entre si, a parte de A vai para B e para C. E se o B não recebeu, a parte de B e A vai para C. Então já é mais difícil alguém não receber. Como, por exemplo, eu fiz um testamento para um cliente, e realmente ele não queria que voltasse para a legítima, de jeito nenhum, queria que voltasse para a legítima. O que nós fizemos? Nomeamos 10 herdeiros recíprocos. 10 herdeiros recíprocos. Alguém vai receber. Um não quer, outro não quer, mas os 10 não vão querer? Alguém vai querer. E esse um que quiser vai ficar com tudo. Tá? Então eu não quero que volte para a legítima. Se eu não quero que volte para a legítima, eu nomeio substitutos recíprocos e coloco o máximo possível. Tá? Que aí é muito difícil alguém não receber. Muito difícil. 3 já é difícil alguém não receber. Tá? Olha outro exemplo interessante dentro da recíproca. Vamos supor que o testador deixou 1/6 parte para A dos bens, 2/6 parte para B dos bens, 3/6 parte para C dos bens. Olha que bacana. O testador morreu, A renunciou à herança ou morreu antes, e o testador declarou que são substitutos entre si. Se declarou que são substitutos entre si,
não volta para a legítima, não é? A parte de A vai para B e para C. Em que partes? A parte de A vai para B e para C. Em que partes? Metade de 1/6 para B e metade de 1/6 para C? Partes iguais. É ou não? Não. O testamento vai ser como? Da forma que foi determinado. Se o B recebe 2/6 parte, recebe menos que o C. O C recebe 3/6 parte, é mais que o B, não é? Portanto, recebe de forma proporcional. Proporcional. Se tiver determinadas as cotas partes, receberão proporcionalmente. Por exemplo, o B vai receber 2 partes de 1/6 de A. E C vai receber 3 partes de 1/6 de A. Proporcional, não é meio a meio. Tá? Agora, se todos estivessem na mesma situação, partes iguais por cabeça, igualzinho, partes por cabeça não, partes iguais, né? Todos iguais, seriam 1/3 para cada um, e o A não recebeu metade de 1/3 para B, metade de 1/3 para C, se fosse todos iguais, tá? Porque sempre é de forma proporcional à do testamento. Ou seja, é ato de disposição de última vontade, ele quis deixar mais para C do que para B. Então aqui é justo C receber mais, tá? Essa é a chamada substituição recíproca. Agora nós temos a outra espécie de substituição. É a chamada substituição fideicomissária. Fideicomisso. Fideicomisso. O que é o fideicomisso? Ou chamada substituição fideicomissária. A princípio é um testamento que nomeiam 2 pessoas que, no momento da feitura do testamento, estas 2 pessoas nomeadas não existem. Não existem. Professor, mas pode fazer isso? Posso, no testamento eu posso. Na sucessão legítima que não é possível. Se a pessoa morreu e ele não tinha um herdeiro, ele não tinha um filho, o filho não herda. Agora, se ele estiver concebido, pelo menos, está no ventre da mãe, se for filho daquela pessoa que morreu, tem direitos assegurados, nascendo com vida. Né? Mas ele não tem, aqui não tem. Posso fazer isso? Na sucessão legítima, não. Na sucessão legítima só herdam as pessoas nascidas com vida no momento da morte do autor de herança, ou pelo menos concebida no momento da morte do autor de herança. No testamento é possível. No testamento eu posso deixar para uma pessoa que ainda não existe. Olha que bacana. Lá no artigo 1800, parágrafo 4º, artigo 1800, parágrafo 4º, diz assim: o testador pode deixar para um filho esperado, que ainda não nasceu. Vou deixar para o filho de A, que ainda não nasceu. Olha que bacana. Eu quero beneficiar o filho daquela pessoa, não a pessoa, mas o filho dela. Né? Vou deixar para o filho de A, que ainda não nasceu. Posso fazer isso? Pode, mas se eu não estipular nenhum tipo de prazo, significa que, quando eu morrer, o artigo 1800, parágrafo 4 diz assim: o A deverá, pelo menos, ser concebido o filho dele em 2 anos. Então, deverá ser concebido o filho num prazo de 2 anos. Morrendo o testador, tem 2 anos para ser concebido o herdeiro ou legatário. Tá? 2 anos, se não falar nada, eu posso colocar prazo diferente? Lógico. Se eu quiser colocar um prazo de 10 anos, tudo bem. Tá? Eu posso deixar, por exemplo, para o meu neto, que ainda não nasceu. Meu filho é menor, mas eu já deixo para o meu neto, tá? Que ainda não nasceu. Mas, quando eu morrer, se eu não colocar um prazo, meu filho vai ter que ter o filho num prazo de 2 anos. Tá? Conceber o filho no prazo de 2 anos. Agora, lógico, eu também não sei quando eu vou morrer, então meu filho ainda é menor. Se eu morrer agora, 2 anos, como ele vai ter filho? Se ele tem 7 anos de idade. Né? Então, eu tenho que fazer essa previsão. Eu coloco um máximo de tempo. Eu vou deixar um testamento para o meu neto, que ainda não nasceu, porém, que o meu filho, para ter esse direito, meu neto, meu filho tenha que ter o filho num prazo de pelo menos 20 anos. Prazo pelo menos 20 anos. Pode ser antes, entendeu? 20 anos. Eu prevendo já que ele, naquela época, pode ter 27 anos se eu morrer hoje. Tá? Então, você, advogado, tem que fazer esse tipo de estratégia e de pensamento, né? De organização, senão não vai ser cumprido lá na frente. Tá? Mas o fideicomisso é pior ainda. Você vai deixar para 2 pessoas distintas aproveitarem em tempos distintos
e que ainda não nasceram. Olha só. Aí nós temos a figura do fiduciário e do fideicomissário. Pelo amor de Deus, professor, o que é isso? Vou explicar devagar, hein? Fiduciário e o fideicomissário. Esse é um negócio muito antigo, hein? Nem usa, tá? Mas na hora que você fala disso para o cliente fala, nossa, esse cara sabe muito. Sabe muito. Fideicomisso, nossa senhora. Que isso, doutor? Que isso? Você deixa uma pessoa que não existe ainda, não existe. Com o dever da pessoa que não existe nascendo, e nascendo a outra, devendo restituir a outra, posteriormente ainda. Meu Deus, o que é isso? Eu posso deixar para o meu neto, com o dever do meu neto, restituir, por exemplo, ao meu bisneto. Colocando uns prazos, né? Colocando uns prazos, senão não vai dar certo, tá? Mas a regra do fideicomisso seria assim, ó. Acho que é 1952, começa lá no artigo 1952. Por exemplo, eu vou deixar um imóvel X para o filho de A que ainda não nasceu, com o dever do filho de A restituir ao filho de B que ainda não nasceu também. Não nasceu também. Bom, eu nomeei o filho de A como fiduciário e o filho de B fideicomissário. O fiduciário é o primeiro que recebe. É o primeiro que recebe. Se é o primeiro que recebe, ele tem o direito ao uso e o gozo. É como se fosse usufruto, ó. E o fideicomissário é o segundo que recebe, que tem o direito ao quê? A dispor e a reivindicar. Dispor e reivindicar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma simulação. Eu sou o testador, vou deixar um imóvel X para o filho de A que ainda não nasceu, com o dever do filho de A restituir ao filho de B que ainda não nasceu também. Bom, eu morri. Se eu colocar de forma vitalícia, eu não falei nenhum prazo, eu vou cumprir o 1800 parágrafo 4º. Se eu não falei nenhum prazo, eu posso fazer prazos diferentes. Mas eu não falei nada, significa que eu tenho que cumprir 1800 parágrafo 4º. Morri. O A tem 2 anos para conceber esse filho, e o B também 2 anos. Sendo concebido no prazo estipulado legalmente, nascendo com vida, passa o filho de A ser o fiduciário e o filho de B fideicomissário. Portanto, o fiduciário é o que primeiro aproveita o bem, use o gozo, ele usa e goza do bem. Mas ele pode alienar? Não, porque o imóvel já está garantido para o fideicomissário. O A vai ter que restituir para o B, para o filho de B. O filho de A terá que restituir ao filho de B. Tá? Olha que coisa, eu deixo um único bem para 2 pessoas distintas aproveitarem em tempos distintos. Tá? Se eu colocar que existe esse fideicomisso, chamado fideicomisso vitalício, fideicomisso vitalício, fideicomisso vitalício, o vitalício é até a morte do fiduciário. Morreu o fiduciário, passa para os herdeiros dele? O fiduciário morreu, passa para os filhos dele? Não. Morreu, tem que restituir ao fideicomissário. O fideicomissário passa a ter a propriedade plena. Portanto, o fiduciário ele não tem a propriedade plena, a regra é essa. O fiduciário tem a propriedade restrita e resolúvel. Restrita por quê? Porque só tem direito ao uso e o gozo dos elementos constitutivos de propriedade, só uso e o gozo. E por que resolúvel? Porque morreu, resolveu, transmitiu para o fideicomissário. Portanto, o fideicomissário é o que vai ficar com tudo. O fideicomissário tendo uso, gozo, disposição e reivindicação, ele morrendo, vai passar para quem? Para os filhos dele agora. Tá? Essa seria aí a regra do fideicomisso. Tá? Meio complicado, né? Muito complicado. Tá? Muito pouco utilizado também. Vitalício, outro é temporário. É antigo, né? Coisa antiga. Fideicomisso, já fala antigo, coisa antiga, né? Você já lembra de museu, né? Fideicomisso, museu, né? Coisa antiga, faraó, essas coisas, sabe? Bom, temporário. Sarcófago, né? Você lembra dessas coisas? Parece. Fideicomisso já lembra de coisa antiga, né? No Código de 16 era previsto, porque o Código de 16 é assim, muito
vamos dizer, tradicional, né? Se você olhar, não tem nada de inovação, né? Tudo copiado aí de alguns outros institutos, né? Da Alemanha, principalmente da Alemanha, o direito civil, tá? E alguns lugares da Europa, né? Alguma coisa italiana, mas mais o alemão mesmo, né? Bom, o temporário, aí sim ficaria melhor para o fideicomissário, porque se eu colocar vitalício, se os dois têm a mesma idade, que eu falei que os dois têm que ser concebidos no mesmo prazo, os dois vão ter a mesma idade. Pode ser que o fideicomissário nem aproveite. Quando o fiduciário morrer, ele já está bem velhinho. Ou até morre antes. Então o vitalício não prestaria nesse caso que eu falei, dos 2 anos, a não ser que eu desse um prazo determinado, como eu vou colocar agora, temporário, ó. Vou deixar o imóvel X para o filho de A aproveitar durante 10 anos após o seu nascimento, devendo restituir após os 10 anos ao filho do B, que é o fideicomissário. Tá? Então, eu coloco um prazo, o fiduciário vai aproveitar durante 10 anos, com o dever de restituir ao fideicomissário nesse prazo. E também nós temos o fideicomisso condicional. Até ele se formar, até ele completar o curso universitário, até ele atingir R$1 milhão. Ó. Aí sempre vai ter 999 mil. Nunca vai atingir 1 milhão, né? Por isso tem que ser bem feito, né, o testamento, senão nunca vai ser cumprido, tá? Vai ser cumprido. A outra substituição não está no Código Civil, mas está na doutrina, tá? A outra substituição é chamada substituição compendiosa. Substituição compendiosa. O que seria essa substituição compendiosa, hein? O que seria a substituição compendiosa? É uma mistura da substituição vulgar ou ordinária com a fideicomissária. É uma mistura da substituição vulgar ou ordinária com a fideicomissária. Meu Deus, professor, que lambança. Tripla vocação? Não, sempre é dupla vocação. Tá? Olha como que eu vou mostrar para vocês o que seria a compendiosa. Qual é a mistura da vulgar ordinária com a fideicomissária? Eu faria isso, ó. Nomearia um substituto para o fiduciário e outro para o fideicomissário. Ou um para os dois, tanto faz. Por exemplo, o fiduciário não nasceu no tempo determinado, o fideicomissário nasceu, não ficaria tudo para ele? Mas se eu fiz substituição compendiosa, significa que eu nomeei um substituto. Portanto, se não tem o fiduciário, vai para o substituto. O substituto substitui o fiduciário, que não nasceu. Ah, o fiduciário nasceu, mas o fideicomissário não nasceu. Ficaria tudo para o fiduciário. Mas como eu fiz nomeação de substituto, é a compendiosa. O substituto pode entrar no lugar do fideicomissário. Então, um substituto para um, ou um substituto para cada um, ou um substituto para todos, tá? Para os dois. Entenderam aí? Falamos em substituição. Vamos falar de revogação do testamento, hein? Revogação. Revogação. Nós temos aqui um instituto importante dentro do testamento, que é a revogabilidade. Ou seja, o testamento admite-se arrependimento. O testamento é um ótimo instituto para quem vai fazer, porque você está muito seguro. Porque caso você se arrependa, você pode se arrepender e revogar o testamento. O testamento é muito seguro, muito seguro. Tá? Se você se arrependeu, você vai lá e revoga. Tá? Importante isso. Então a revogação é um ato de manifestação de vontade do próprio testador. É um ato de manifestação da própria pessoa. Tá? Aí nós temos, olha só, a revogação expressa,
revogação expressa. Essa é a melhor que tem. Quando eu faço para um cliente a revogação de um testamento, eu faço de forma expressa, coloco no último testamento, revoga-se todos os testamentos anteriores. É o melhor que tem. Por quê? Você só vai analisar o último. Os outros que... tem gente que faz 3 testamentos. Aí, se não tem revogação, você tem que analisar os 3 testamentos e verificar que, às vezes, possa ter validade os 3. Porque algumas cláusulas não foram contrariadas. E se algumas cláusulas não forem contrariadas, tem validade ainda, não é assim? É igual a lei. Revoga-se pelo mais novo, né? Só os dispositivos em contrário, só. O restante tem validade. E o testamento é a mesma coisa. Então, para não ter problema de ficar interpretando que depois que morre é o inferno, né? E vai para o inferno também, né, pessoa? É o inferno, é verdade. É uma briga danada que acontece. E aí começa a buscar picuinha. Ah, não, o testamento ali não foi revogado, então dá para entender que tem direito sim. Pronto. Uma discussãozinha dessa, 10 anos. 10 anos. Então é melhor sempre revogar o anterior. Aí não tem dúvida. Excelência, revogou o anterior de forma expressa. Então o que tem validade é a última. É a última, acabou. Tá? Tanto é verdade que tem cliente que fala assim, pô, mas eu quero aquilo lá que estava no outro também. Copia. Copia e revoga o anterior. É melhor. Só que não é possível revogar, só o que não é possível revogar é o reconhecimento de paternidade. O reconhecimento de paternidade é irrevogável. Aí não tem jeito. Se você reconheceu paternidade no testamento, não há como revogar, hein? Não há como revogar. Agora, quanto ao aspecto patrimonial, tudo. Nomeação de testamenteiro, nomeação de tutor, nomeação de curador, tudo poderá ser revogado. Tá? Então, a forma expressa é a mais utilizada e é a melhor que tem. Ou seja, o testador revoga por escrito. Por escrito. Tá? Ele escreve que está revogando os anteriores. Tá? Então, a revogação expressa é aquela que foi de forma escrita. O testamento é assim, ó. Você pode tanto fazer, é outro tipo de revogação aí, né? Eu estou falando por mim, tá? Para o cliente, o que é melhor? Revogar o anterior, revoga-se os anteriores, tá? Por que você revoga os anteriores? Porque não tem discussão, não tem que ficar analisando o outro, está aqui revogado tudo, tá? Agora, lógico, se o cliente falar assim, mas eu quero alguma coisinha que está lá, aí você copia para o outro, melhor. Melhor do que deixar aquele ali e depois querer revogar de forma tácita e começar a interpretar de forma diferente. Porque aquele herdeiro ou legatário que iria receber num testamento e não está recebendo no segundo, ele vai querer infernizar. Ele vai querer arrumar alguma coisa para falar que está errado. Tá? Então é melhor revogando. Revogando acabou. Tá? Agora nós temos a outra. É possível deixar assim também, mas não é bom. Isso aqui é a minha opinião, tá? Tácita. Revogação tácita. Tem a tácita também. A revogação tácita é aquela que o testador faz novo testamento. Tá? É aquela que o testador faz novo testamento e não revoga o anterior, mas faz disposições em contrário. Bom, aí você vai ter que analisar os dois. Quais são as cláusulas que foram revogadas? E às vezes vão achar margem que aquilo lá não foi revogado. Né? Então não é tão seguro, mas existe revogação tácita. O testador faz novo testamento. Novo testamento não é Bíblia não, tá? O testador faz novo testamento. Porém não revoga os anteriores, mas faz disposições em contrário, tá? É isso que vai valer. Lógico, eu vou fazer uma coisa fácil, vai, nítido. Aí não tem discussão, tá? Mas é que tem gente que coloca muitas cláusulas no testamento, aí começa a complicar. O testador deixou o imóvel X para A, ponto final. Isso foi em 2000. No ano de 2015, ele fez um testamento deixando o mesmo imóvel X para quem? Para B. E agora, qual que vale? O de 2015. É o mais novo. Então A não recebe nada, quem vai receber é B. Porque lá em 2000 ele deixou para A.
Agora, em 2015, ele deixou para B. Revogou o anterior de forma tácita. Não foi expressa, foi tácita. Está nítido, isso é fácil, né? O problema é quando se deixa muitas cláusulas, aí começa a ter interpretações diversas, aí, impugnações, tudo isso. Bom, mais um. Expressa, tácita, outra. Era chamada de revogação presumida. Era chamada de revogação presumida. Hoje não é mais. Hoje é tratada como rompimento. Rompimento. Artigo 1973 do Código Civil. E o legislador do Código Civil 2002 acertou bem em determinar esse nome, em nominar como rompimento e não revogação presumida. Porque revogação, como eu disse, é ato de disposição de última vontade. Desculpa, é ato de manifestação de vontade. Última vontade é testamento, né? Mas a revogação é ato de disposição de vontade do testador, vontade dele. A revogação presumida não era. A revogação presumida era aquela que, quando houvesse superveniência de descendente, quando houvesse superveniência de descendente, ou seja, apareceu um filho depois da morte do autor da herança. Apareceu um filho que ele nem sabia. Tá? Se apareceu um filho que ele não sabia, o testamento é rompido e não revogado. Por isso que o 1963 chamou de rompimento. Lógico. Houve manifestação de vontade dele? Não, ele morreu. Se o testador morreu, como que ele vai manifestar a vontade? Não é revogação presumida, era rompimento mesmo. Aí está certo. Rompeu o testamento, rompeu. Aí está certo. Superveniência de descendente, né? Se tiver filhos posterior. Depois que morreu, você sabe que muita gente entra com investigação de paternidade, depois da morte, tá? Depois da morte. Tem gente que demora um tempão. Espera o pai morrer para entrar com ação de investigação. Que tem casos que eu vi depois de 50 anos. Esperou morrer para depois entrar com investigação de paternidade. Tá? Houve um rompimento. Se ele fez um testamento deixando tudo para a vizinha, rompe, volta tudo para ele, que ele é o herdeiro necessário. Tá? Vai tudo para ele. Então não é revogação, é rompimento, 1973. Aí nós temos a revogação ainda de forma absoluta, né? Absoluta, que é aquela que revoga totalmente os anteriores, tá? Revoga-se totalmente os anteriores. E a relativa, é aquela que revoga-se parcialmente, né? As anteriores. Ou seja, tem dois testamentos, uma parte do testamento, primeiro testamento tem validade e a parte do segundo também. Ou seja, tem que analisar os dois. Tá? É a revogação relativa. Então temos a absoluta e a relativa também. Bom, mais uma situação nós temos. Vamos falar de cláusula de inalienabilidade. Esse daqui muita gente confunde também. Tá? Cláusula de inalienabilidade. Vou colocar aqui, né? Cláusula de inalienabilidade. Inalienabilidade, tá certinho, né? Inalienabilidade. A cláusula de inalienabilidade, ela pode ser também, olha só, antes disso, ó, nós tínhamos uma súmula, era a súmula 49 do STF, súmula 49, dizendo o seguinte, que a cláusula de inalienabilidade compreende também a impenhorabilidade, porque as pessoas eram más, ou seja, as pessoas têm uma mentalidade muito fértil, muito espertas, o pior que usa para o mal, né? Então ela recebia, por exemplo, um imóvel gravado de cláusula de inalienabilidade por testamento, então ela não podia vender,
inalienável, eu não posso vender. E ela falava assim, puxa, eu estou precisando do dinheiro, não estou precisando do imóvel. Estou precisando do imóvel, estou precisando do dinheiro. Eu não posso vender. O que ela fazia? Ela fazia uma dívida no banco e deixava executar. Na hora que o banco executava, ele ofertava como penhora. E aí alienava judicialmente. Então veio o STF pegando muitas fraudes e sumulou, né, a súmula 49, que a cláusula de inalienabilidade também compreende a impenhorabilidade. Ou seja, os dois. Não adianta que não vai penhorar também. Não adianta que não vai penhorar. Tá? 49 do STF, tá? Isso é antigo, 49 do STF. Hoje é lei. Hoje está no artigo 1911. Artigo 1911 do Código Civil, artigo 1911, diz assim, que a cláusula de inalienabilidade compreende a impenhorabilidade e compreende também a incomunicabilidade. Então significa que basta você colocar que a cláusula é de inalienabilidade, que compreende as outras duas. Não precisa ficar colocando que são as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Não precisa mais. É cláusula de inalienabilidade, que compreende as outras duas. Agora, se eu inverter, a cláusula de incomunicabilidade compreende a inalienabilidade? Não, diferente. A cláusula de inalienabilidade é que compreende as outras duas. Tá? Muita gente confunde isso também. Ó. A cláusula de inalienabilidade é para pessoa, não é para coisa, hein? A cláusula é para pessoa, não é para coisa. Eu deixei o imóvel X com cláusula de inalienabilidade para A. O A morreu. É inalienável o imóvel? Não. Se o A morreu, caiu a cláusula. A cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade é para a pessoa, não para o bem. Se é para o bem, nunca mais o bem vai poder ser alienado. Se eu nomear cláusula de inalienabilidade e ficar gravado no imóvel, nunca mais vai poder ser inalienado? Não, fica gravado no imóvel, mas é para a pessoa. A pessoa morreu, óbito, mostrou óbito, caiu a cláusula de inalienabilidade. Tá? É que eu não... Eu estava gravando ao vivo. Então, ó, como que eu faço isso? Né? Senão o outro não entende o que está falando, você não está com o microfone, né? Então, olha só, a cláusula de inalienabilidade sempre vai ter a pessoa, ué. Você não vai deixar um imóvel para alguém, para fantasma, né? Você vai deixar um imóvel para alguém. Esse é alguém que vai ter cláusula de inalienabilidade, tá? Agora, se você gravar para várias pessoas, você está perdido, viu? Gravar para 5 pessoas, tem que morrer o último, hein? Vai ficar inalienável para o resto da vida. Ninguém quer tomar conta do imóvel, é o último, tá? Mais uma coisa, a cláusula de inalienabilidade, se eu não falar nada, ela é vitalícia, 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 tá? Vitalícia. Ou seja, é até a morte da pessoa, até a morte. Mas eu posso colocar uma cláusula temporária? Posso, lógico. Temporária. Eu fiz um testamento recente, coloquei que a filha não poderá alienar, é inalienável até quando ela completar 30 anos. Porque o pai ficou preocupado, ela é muito nova agora. E aí ela vai acabar com tudo. Com 30 anos, pelo menos, ela sabe mais ou menos o que... em tese, né? 30 anos é já... Em tese. 30 anos já tem uma certa cabeça, né? Mas, por exemplo, com 15, tem alguma cabeça? Tem nada, vai torrar tudo se pegar o dinheiro. Né? Então a gente colocou com cláusula de inalienabilidade até ela completar 30 anos de idade. É temporário. Temporário. Tá? Completou 30 anos, ela pode alienar. Tá? Mas deixamos que a renda ela pode sim arrecadar. Senão ela vai ficar sem nada. Vai ficar sem nada, tá? Então, temporário, e eu posso colocar também que ela pode ser absoluta. Absoluta. Essa cláusula absoluta, inalienabilidade absoluta, significa que ninguém poderá, eu não posso alienar para ninguém, tá? É a presunção. A presunção que ela é a cláusula, se eu não falar nada, a presunção que a cláusula de inalienabilidade ela é vitalícia e absoluta. Vitalícia absoluta. Tá? Se eu não falar nada, ou seja, eu não posso alienar para ninguém. Agora, pode ter sim também uma cláusula relativa.
Eu não posso alienar para certa pessoa. Eu não posso alienar para aquela família que eu não gosto, para aquela família que é inimiga. Isso tem muito aí no Nordeste, né? Coronelismo, família Silva, família Souza, não se dão, não sei o que lá. Então não pode para vender família Souza, só para família Silva e assim por diante, tá? Mas é fácil, né? É só mandar o outro comprar e pronto, né? Mas é possível. Mas a maioria é vitalícia e absoluta. Ou seja, até a morte e para ninguém você pode alienar, tá? Para ninguém. Então, essa é a cláusula de inalienabilidade. Eu tenho que falar um pouquinho de legado, já está chegando perto aí do final. Não vai dar para falar todas as espécies de legado, sabe por quê? Porque a semana que vem eu tenho que entrar em inventário e partilha. Eu tenho que falar um pouquinho do procedimento do inventário, o procedimento da partilha, o procedimento de arrolamento, tá? Como que é feito o arrolamento, sumário, ordinário, tá? Então eu já vou entrar, só tenho mais essa e mais 2 aulas, tá? Então dia 2, né? Dia 2 e o outro dia 9, é o último dia de aula, dia 9, tá? E aí eu vou falar nesses 2 dias sobre inventário e partilha, tá? Então o legado, o que é um legado? Um legado é um bem certo e determinado, legado, bem certo e determinado, especificado. Bem certo e determinado, especificado. Deixado no testamento. Deixado no testamento. Então, se eu falei em legado, falei em testamento, hein? Falei em legado, falei em testamento. O legado só é possível deixar no testamento. Por exemplo, ó, vou deixar o imóvel X na rua Y, número 10, no centro de São Paulo. Vou deixar o imóvel X na rua Y, número 10, no centro de São Paulo. É um legado. Diferente de herança. Herança, você deixa em porcentagem. Vou deixar 10% dos meus bens. Vou deixar 50% dos meus bens. Vou deixar 20% dos meus bens. Então, herança, ele é na universalidade. Agora, deixar um imóvel X na rua Y, número 10, no centro de São Paulo, é possível deixar por sucessão legítima? Não, eu tenho que determinar. Se eu tenho que determinar, tenho que fazer por escrito. Aí tem que ser por testamento. Então, o legado é só por testamento, bem certo e determinado, tá? Como são chamadas as partes? O testador é chamado de legante, tá? O testador é o legante. Então, dentro do legado, nós temos o legante, que é o testador, tá? Testador. E o legatário, que é o beneficiário. Legante, que é o testador, e o legatário, que é o beneficiário, tá? É aquele que está recebendo o bem. Por isso que eu distingo de herdeiro e legatário. Legatário seria um bem certo determinado. O herdeiro não, é na universalidade, tá? Por isso que é o contrário aqui, ó, a revogação e a aceitação. Lá na sucessão legítima, lembra? Na sucessão legítima, a aceitação, ela é tácita ou presumida, né? Ela é tácita ou presumida. Por exemplo, eu sou herdeiro necessário, herdeiro legítimo, vai? E eu recebo uma citação para receber aquela porcentagem daquele bem. Recebi a citação. Se eu não responder, significa o quê? Que eu aceitei. Porque é o princípio da Saicine, morreu, já transmitiu. A aceitação, ela é tácita. E a renúncia, como que é? A renúncia é expressa. Não é isso? Lá na sucessão legítima, eu preciso fazer a renúncia de forma expressa, por termo nos autos ou por escritura pública ainda. Formal e solene. No legado, olha como é o contrário. No legado, como o legatário não tem autoridade própria, não tem autonomia, por que ele não tem autoridade própria e não tem autonomia? Por quê? Porque ele não está na ordem de vocação hereditária. Na ordem de vocação hereditária, só para relembrar, Dacis, lembra? Dacis? Descendente, ascendente, cônjuge, irmãos, sobrinhos, assim? Tios depois, e vem lá, primos, tio, avô e sobrinho neto. Dacis, os 5 primeiros Dacis. Está legatário lá? Tem legatário? Não tem legatário. O legatário não tem autoridade própria, não tem autonomia. Portanto, ele precisa
Aceitar. Ele precisa aceitar. Portanto, a aceitação dele aqui, ó, a aceitação no legado, a aceitação é expressa. A aceitação ela é expressa. Vem o cliente e fala assim, doutor, recebi uma citação aqui, que eu recebi um legado, tal de legado, que foi num testamento, e esse legado deixou uma BMW X6 M, blindada, biturbo, e ainda comemorativa às Olimpíadas do Brasil, 2016. O que eu faço, doutor? O que eu faço? Ah, basta você não falar nada, que você aceitou. Perdeu seus honorários, né? Porque se não falar nada, significa que ele renunciou. O legatário é de forma expressa, ele tem que aceitar. Então você tem que falar, sabe o que você tem que fazer? Primeiro, uma procuração para mim e, simultaneamente, um contrato de honorários, tá? Vamos assinar aqui a procuração e o contrato de honorários que eu tenho direito a 20% do bem que você vai receber, né? Uma BMW X6 M me falaram que é 610 mil, tá? Em oferta ainda, tá? Black Friday. Então está em oferta. 610 mil. 20%, 120 mil, né? 120 mil, pelo menos, de honorários, tá? E aí você entra com a procuração e fala que aceita esse legado. Você aceita, tem que fazer de forma expressa, que está aceitando. Por quê? Se você não aceitar de forma expressa, significa que você renunciou. A renúncia de forma tácita é o inverso. A renúncia de forma tácita. A renúncia é tácita, é o inverso, hein? Então olha aqui, a aceitação é de forma expressa e a renúncia é de forma tácita, hein? Cuidado. Então se você não falar nada, significa que renunciou. Perdeu o bem, tá? Perdeu o bem. Dependendo, você não pode marcar bobeira. Mas tem uns também que eu vou te falar, né? Tem uns que eu já vi gente receber um terreno, reserva ambiental. Não pode construir nada, só paga imposto. Você tem que renunciar, eu nem aceito, tá? Você tem que fazer a pesquisa antes, tá? Uma pesquisinha aí. Bom, aí falei no legado só nesse aspecto, porque não tem jeito, porque nós temos várias espécies de legado, né? Legados de coisa móvel, de coisas imóveis, nós temos legado de título de crédito, nós temos legado de perdão, que é aquele que você perdoa a dívida, tá? Nós temos legado sobre a universalidade, mas a universalidade é sobre determinado patrimônio, como, por exemplo, vou deixar todos os quadros de Portinari. É na universalidade. Tá? Vou deixar todos os cavalos manga largas. É na universalidade, mas é legado. Mas é legado ainda. Tá? Mas é legado. Até onde encontrarem, a quantidade que encontrarem, no local que encontrar ainda. Tudo isso é legado. Tem bastante coisa. Uma coisa importante, só para encerrar agora, é que o testamenteiro, ele tem uns honorários, sabia? Chamado de vintena. O testamenteiro tem direito a honorários, a pedir honorários. Só que o novo Código Civil, novo não, né? Já está antigo, né? 2002. O Código Civil de 2002, ele fala o seguinte, que é facultativo. Ou seja, se o testador falar que ele é herdeiro, portanto, se ele é herdeiro, dispensa ele dos honorários da vintena, ele não recebe a vintena. Agora, se não falar nada, ele vai optar pela vintena ou vai optar pelo bem que ele está recebendo. Se ele é herdeiro ou legatário, ele tem que optar pelo bem que ele está recebendo ou pela vintena. E o que significa vintena, hein? Vintena. Não, ó. Não. Vintena é 5%. É de 1 a 5%. O juiz vai arbitrar como os honorários do testamenteiro de 1 a 5% dos bens líquidos do testamento. Dos bens líquidos do testamento. 1 a 5%. Por que 1 a 5%? Por que vintena? 1 vinteavos. 1 vinteavos é 5%. Por isso que é vintena. 1 vinteavos. Vintena. Que é 5%. De 1 a 5%, hein? Então não é certo que você vai receber 5, hein?
E se o juiz falar que é 1? Então você vai optar pelo bem que você está recebendo ou pela vintena? Uma vez um senhor veio e falou assim, doutor, eu sou testamenteiro, mas eu recebi um apartamento, mas eu não tenho direito honorário, eu sou testamenteiro, tá difícil aqui. Falei, tem, mas um artigo, não me recordo, acho que é 1953, 57, não recordo agora. Ele fala assim, a opção, tá? Acho que é 1957, fala assim, que é opcional hoje, é facultativo. Se ele escolher o bem que ele está recebendo, não tem direito à vintena. E se ele escolher pela vintena, não tem direito ao bem. Falar, faça o cálculo, vê quanto que vale o apartamento e quanto vai dar a vintena. E outro, não significa que o juiz vai arbitrar em 5%, é de 1 a 5%. Se ele arbitrar 1. Tá? Aí ele viu que não valia a pena, era melhor receber o apartamento. Ele está recebendo o apartamento. Tá? Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Na semana que vem, faltam mais 2 aulas, hein? Na semana que vem começo inventário e partilha, falo do procedimento, falo um pouquinho de TCM do Estado de São Paulo. E aí vai servir como exemplo para os outros, tá? Que as alíquotas são diferentes, mas vocês têm que observar em cada estado aí, tá? Então, obrigado mais uma vez, até a próxima, hein?